Começamos este último bloco falando do mais novo sucesso da Arte Construções, o Palazzo Monticello. Trata-se de uma grande conquista da construtora que está inovando ao lançar mais um empreendimento de alto padrão na cidade. Chegar ao topo só depende de você. A Arte Construções apresenta o Palazzo Monticello. Conforto, beleza e sofisticação na área mais valorizada de Teresina. 4 apartamentos por andar, 2 coberturas com salas amplas e espaço gourmet integrado. Localizado na Rua Napoleão Lima, bem próximo da Avenida Homero Castelo Branco. Uma obra de primeiríssima qualidade. O melhor que você pode oferecer à sua família. Palazzo Monticello, nas melhores imobiliárias. E agora você vai saber o que fazer para escolher o melhor plano de saúde que atenda às suas necessidades. Conversamos com o presidente da Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor do Estado do Piauí, Antônio Carlos da Costa, que esclarece os principais requisitos. O que é preciso fazer para escolher um plano de saúde que atenda às necessidades de quem contrata? O plano de saúde é um produto e quem negocia precisa seguir regras. Os cuidados vão além da pesquisa de preços. Funcionário público há 28 anos, Flávio da Cruz conta com 2 planos de saúde. O mais antigo tem mais de 20 anos. Na medida do possível, ele afirma que os planos atendem às necessidades. Quando foi para mim verificar o plano, houve uma pesquisa. Eu realmente procurei saber e era necessário que eu fizesse, tanto necessário e importante, como ainda é. Né? Aí ver o que se enquadra dentro dessas condições financeiras. O Plant teve um certo período que deixou de descontar 3 meses na minha folha, eu não percebi. E aí o que aconteceu? Eu me tornei prejudicado. Para mim voltar a adquirir o Plant novamente foi uma maior dificuldade. Tem que ter o médico, fazer exame muito exigente mesmo. Por a questão também da idade, que eu tenho 56 anos, então isso aí exigia. Existem basicamente 2 tipos de planos de saúde, o individual ou familiar e o coletivo ou empresarial. A maioria das operadoras preferem comercializar os planos coletivos, adquiridos principalmente por entidades de classe ou empresas. Apesar de serem mais em conta, eles costumam sofrer reajustes maiores. Isso porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar não determina um índice máximo de reajuste. Para Antônio Carlos, advogado, fundador e presidente da Associação Piauiense de Defesa do Consumidor, dentre outros cuidados, o cliente precisa saber sobre a abrangência do plano de saúde, se é local ou nacional. Checar se o plano de saúde está no cadastro de reclamações do PROCON, da sua região principalmente, porque se ele está cadastrado lá como mau fornecedor, já é um mau presságio, né? Evite fazer plano com companhias, com um fornecedor desse tipo. Outro aspecto é checar se a operadora está legalmente registrada na Associação Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Basta ele acessar no portal. Outro aspecto importantíssimo que o consumidor deve ficar atento é qual é o tipo de cobertura que aquele plano ao qual ele está aderindo cobre de fato, para que ele depois, muitas vezes ser surpreendido ou mesmo fruto de uma tapeação de um vendedor X que só quer apenas vender o plano e não esclarece direito. Então isso é importante. Outra coisa que eu reputo de fundamental importância é o consumidor examinar no momento da efetivação do seu plano qual é a lista de coberturas, a lista dos prestadores credenciados por aquele plano. Isso inclui médicos, hospitais e ambulatórios. Vera Lúcia é dependente. Quem tem o plano de saúde é o marido. Eles fizeram o dever de casa e escolheram aquele que mais atendia às necessidades da família. O representante comercial Marcos Dias, de 61 anos, há 15 anos tem plano de saúde. Como foi uma recomendação familiar, ele diz estar satisfeito. Já o de Aline Souza é oferecido pela empresa na qual trabalha. Ela diz que também não tem do que reclamar. Sempre que precisou, foi bem atendida. Os exames necessários até hoje, o que eu precisei foi feito. Até eu fiz uma colonoscopia, eles aceitaram tudo. Você nunca foi surpreendido? Né? Não, graças a Deus não. Às vezes na demora da marcação, entendeu? Às vezes você liga, só marca daqui 10 dias, essas coisas, mas tá tudo ok. Mas em relação ao serviço público... Não, aí eu... Não, armaria, não vamos falar isso não. Não tem nem comparação? Não, nossa saúde pública
está falida. Você sabe disso. É preciso investir mais. E muito. Deixar de roubar menos e investir mais. Estou muito grata por esse plano, é o plano que até agora não me deu não trouxe nenhum problema, né? Só me trouxe benefícios. É o segundo, né, que você já... É o segundo. O que eu ia antes, né, ele era muito demorado, muitas reclamações e não atendia a gente bem. A mudança de empresa, ela tem esse aspecto também em consideração ou não? É mais por uma questão de mercado? Mais uma questão de mercado, né? Ele sempre traz pra gente o que é melhor, é o que a gente sempre procura, né? A gente quer um plano assim que trate a gente bem, que seja bem rápido e sim. Que tipo de serviço você já precisou utilizar nesse plano agora? Já fiz algumas cirurgias, consultas e deu tudo certo, graças a Deus. Até o momento não tenho nada contra, não. Você não pode pegar qualquer um que chegue, né? Você tem que ver aquele que você vai ser mais beneficiado. No meu caso, no que eu estou fazendo parte agora, que por sinal ainda é o anterior, só mudamos só alguns detalhes dele. Estamos sendo beneficiados, né? Já fomos usuário em várias ocasiões, bem necessário e foi bom. Diferente dos planos coletivos, que não contam com um índice de reajuste, os planos individuais e familiares só podem aumentar na porcentagem determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse reajuste anual na data do aniversário acontece a partir de 1999, com a Lei dos Planos de Saúde, e varia conforme a faixa etária do consumidor. O especialista chama a atenção para dois aspectos: a quem pretende adquirir um plano de saúde pela primeira vez. O primeiro sobre os exames para a detecção de doenças pré-existentes e o segundo sobre os prazos de carência, ou seja, quando o cliente deve começar a usar o plano. Se a empresa quiser se amparar eventualmente dessa questão de uma doença pré-existente, é preciso que ele requisite uma perícia. O consumidor pode fazer, se quiser fazer, ele faz, mas que fique bem claro. Essa perícia deve ser bancada pelo plano de saúde. Jamais o consumidor deve se submeter a fazer baterias de exames, quaisquer que sejam eles, para satisfazer aquele interesse daquele plano. Ou quem deve fazer, bancar o custo com a perícia é o plano de saúde. Antes de decidir por um plano de saúde, é importante ler atentamente as cláusulas do contrato, para não ser surpreendido. O ideal é pedir uma cópia do contrato com a lista dos prestadores de serviços credenciados, como hospitais, médicos e laboratórios. De acordo com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as reclamações contra planos de saúde cresceram 31% em 2013. Isso fez com que muitos planos fossem suspensos. A maioria das reclamações dizem respeito ao que o plano deveria cobrir e não cobre. 74,4% das reclamações é referente à negativa de cobertura. 19,9% dos consumidores questionam os contratos e regulamentos. E os que reclamam sobre as mensalidades e reajustes são 6,9%. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgados em janeiro de 2014, referentes a 2013. Por conta disso, em novembro do ano passado, 150 planos de saúde de 41 operadoras foram suspensos. Para o advogado Antônio Carlos, é preciso que o consumidor tenha mais canais de comunicação para reivindicar os seus direitos. Mas a gente sente a necessidade desde então, e isso existe pelo Brasil afora, seria uma reivindicação nossa, do movimento consumerista, que o poder público, por exemplo, a Prefeitura Municipal, convoca até os senhores vereadores para debater esse assunto, para a criação de um órgão de defesa do consumidor no plano municipal. Nada obsta, por exemplo, que se crie um outro órgão de defesa do consumidor no plano da administração pública estadual. Quanto mais órgãos de defesa do consumidor em vigor, com multa, com aplicação de multas, etc., aí sim os consumidores serão mais contemplados, porque com multa, o fornecedor vai pensar duas vezes antes de infringir o código. E nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e aos nossos patrocinadores, ao empresário Rondinelli Albino, das Lojas Noroeste, Lieda Tourinho, que comanda a locadora de veículos Eivis Rente-A-Car.
do arquiteto Carlos Portela, da Arte Construções, aos empresários que coordenam o CETUT, Sofier e Herbert Miura, toda a direção do Centro Universitário Uninova FAP, Fontenelle Brito, da Terno e Companhia. E não esqueçam, sábado tem reprise do programa a partir das 23 horas. E ainda você pode rever as reportagens pelo blog www.meionorte.com/mnrepórter. Até o próximo programa, se Deus quiser.